Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Vitória e esse é um canal com foco em Cristo. Gente, eu vi um documentário aqui no YouTube que eu já tinha ouvido falar há algum tempo, só que eu nunca tinha parado para assistir, que se chama A Vingança de Deus. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, né? Acho que é na descrição que a gente coloca, para vocês verem também se vocês ainda não viram. E quando eu li esse título, A Vingança de Deus, a primeira coisa que eu pensei foi, deve ser um vídeo tipo assim, tipo quando falaram do Titanic. Alguém falou que o Titanic era um barco que nem Deus poderia afundar e pá, a Titanic afundou. Então pensei que fosse alguma coisa nesse sentido, tipo, alguém zombando de Deus e Deus meio que mostrando pra pessoa que com ele não se brinca. Eu imaginei que fosse algo nesse sentido, realmente uma vingança ali. Só que nós temos um Deus muito misericordioso. A palavra de Deus mesmo diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E, gente, conforme a gente vai vendo o relato ali, eu não quero contar spoiler pra vocês, mas conforme a gente vai envolvendo a história, eu fiquei naquela expectativa de acontecer alguma coisa muito grave com o personagem ali principal da história, e é uma história verdadeira. E eu falei assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com ele, vai acontecer alguma coisa com ele. E de fato aconteceu. É muito lindo. Você vê o poder da união, o poder da comunhão, o poder da fé intercedendo por uma vida. Bom, Deus é maravilhoso, ele é bondoso. E a vingança de Deus no documentário, e se a gente pegar para ler a Bíblia, principalmente quando a gente pensa em Paulo, a vingança de Deus é convencer o homem do pecado. A vingança de Deus é fazer o homem cair em si e perceber que ele é amado por Deus. Com certeza, uma pessoa que passou a vida inteira desacreditando de Deus, passou a vida inteira zombando de Deus, e, e a gente fica naquela expectativa, que Deus castiga essa pessoa, mas Deus vai lá e com sua infinita misericórdia, ele se apresenta para essa pessoa, e toda aquela cegueira cai ao chão, e ela é encontrada por aquele amor, ela é abraçada, envolvida pelo amor de Deus, e a vida dela é transformada naquele momento. Então, a vingança de Deus é fazer com que os seus filhos se voltem para Ele. É que seus filhos reconheçam a paternidade de Deus. E, gente, se a gente pegar para ver a Bíblia, a gente vai ver isso em várias vezes. Por exemplo, na história em que a mulher foi apanhada em adultério. Gente, ela foi pega em adultério, todo mundo queria apedrejar ela, e Jesus chega ali e ele fala: quem tiver pecado pode começar a tirar a pedra e ninguém apedreja ela. Sabe, às vezes a gente tem uma ideia muito errada de Deus. A gente acha que conhece Deus, a gente sabe, acha que Deus vai fazer uma coisa, só que Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é misericordioso. E Ele é muito, muito melhor que eu, muito melhor que você. Então, que a gente não se esqueça disso. Que o que Deus quer pra mim, o que Deus quer pra você, é que a gente seja convencido pelo Espírito Santo que sem Ele nós não podemos fazer nada. Que Ele nos ama, que Ele se importa conosco, que apesar das nossas infinitas falhas, erros e pecados, Ele continua nos amando e tudo que Ele quer é que a gente esteja perto. É que a gente o convite para fazer parte da nossa vida. Então, a vingança de Deus é essa. É fazer com que os seus filhos sejam convencidos dos seus pecados e voltem para Deus. Assim como o filho pródigo estava na presença do pai, e um belo dia ele decidiu sair da presença do pai e viver com as próprias pernas, com os próprios pensamentos, satisfazendo seus próprios desejos, até que um dia ele percebeu que aquele tempo todo ele estava gastando o tempo dele, a energia dele, os bens dele com coisas passageiras, com coisas que não iam perdurar. E aí ele se lembrou do pai e ele voltou. E quando ele volta, quando eu tava lendo a história, eu fiquei um pouco chateada, porque eu falei assim, nossa, mas ele tava lá com o pai e ele quis ir embora e o pai recebeu ele. Sim, mas é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Muitas vezes ele tá falando, filho, não faz isso, filho, não vai por ali, filho, não faz isso.
E a gente não escuta, a gente quer ir lá e a gente quebra a cara. E quando a gente quebra a cara, né, a gente se decepciona por causa de uma atitude nossa, às vezes a gente fica até com medo de voltar e conversar com Deus, porque a gente fica nesse pensamento, ele vai me julgar. Não, ele vai nos abraça e ele nos perdoa. Gente, do fundo do meu coração, o meu desejo é que todos vocês sintam isso. Eu oro para que você consiga sentir esse amor se você ainda não sentiu. Se você sente, que você sinta ainda mais. Que a gente incendeie o mundo com esse amor, com essa presença de Deus. Porque não tem nada melhor. Nada se compara a isso. Nada se compara ao amor de Deus. E que Deus abençoe vocês. Se você chegou até aqui, essa palavra falou com você, curta o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo.